Exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro Hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Começa agora o programa Implantar. Uma pitada de política no campo. Como a política impacta o meu dia no campo. Na apresentação, Ana Paula Sensi e Luciana Lacerda. Boa tarde, ouvintes! Sejam todos bem-vindos ao programa Implantar Agro, uma pitada de política no campo. Eu sou Ana Paula Sensi e esse é o nosso 24º programa, em mais uma segunda-feira que a gente quer compartilhar com vocês os bastidores de política e agronegócio. Vale lembrar que você acompanha o nosso programa pelo site da Rádio Agro Hoje, www.radioagrohoje.com.br, pelo app YouTube da rádio e também pelos canais da Implantar. Esse e os outros programas estão lá disponíveis na íntegra para você revisar toda vez que for necessário montar a sua estratégia de ação política no agro, aí no seu município ou no seu estado. A gente também tem o canal no Spotify da Implantar, se você estiver dirigindo e preferir escutar novamente. Mas vamos ao programa de hoje, Lu. Qual que vai ser o tema? Olá, ouvintes, sejam todos bem-vindos mais a essa edição 24ª, né? Como a Ana disse, a gente está feliz de estar completando já mais de 20 programas aí da Rádio Agro Hoje e sempre trazendo esse bastidor para vocês, essa forma de fazer com que a informação política chegue a você de uma forma que seja pensada, que seja junto com a sua entidade de classe, que também seja a dor do seu negócio, a dor da sua atividade do agronegócio. Vale lembrar que o nosso programa, ele sempre vai trabalhar, né? Nosso objetivo aqui é mesclar os pilares de atuação da política no agro, que é o associar, o comunicar e o politizar. E foi isso que a gente fez até nos últimos programas. A gente trouxe um pouco do que é a politização, do que é a comunicação, e hoje a gente quer reforçar o pilar a associar, porque são com essas 3 ferramentas que a gente vai construir políticas públicas eficientes para o setor do agronegócio. Dessa forma, vamos logo ao tema do nosso programa. Hoje, o nosso programa, o que a gente quer trazer para vocês um pouquinho mais de como a entidade de classe te representa. E aí, a gente quer saber o que a entidade sua faz para te representar. Para isso, a gente montou um bate-papo bem descontraído aqui, eu e a Ana conversando, cada uma hoje no seu estúdio, a gente separou os estúdios hoje, mas a ideia é que a gente entenda um pouquinho mais como a sua entidade, ela está presente no seu dia a dia e como você também pode estar presente dentro da entidade para fazer ela te representar, ela levar a dor do associado até as instituições nacionais, até os governantes, até os políticos, não é mesmo, Ana? É isso mesmo, Lu, porque é através do coletivo, da dor de muitos, que as políticas públicas são feitas, né? Não são feitas só para atender um problema da Ana Paula ou da Luciana em particular. Às vezes é uma pessoa ou uma liderança que tem aí à disposição os argumentos, né? Toda a oratória para poder convencer e fala em nome de muitos. Mas o ideal é que não represente a dor de apenas um, porque afinal são políticas públicas, né? Para representar vários, seja uma maioria ou uma minoria que precisa ser representada, né? E eu acho que aí, Ana, pode falar. Eu acho, Ana, que a gente já pode começar pensando justamente nessa pergunta, né? Como uma entidade trabalha politicamente para representar o produtor, que vem bem ao que você está falando, ela é uma maioria, e é dessa maioria que vem a representação, né? É isso mesmo, né? Porque ela está ali, né? Uma associação, uma cooperativa, um sindicato, ele fala por aquela classe do setor rural, né? Então, a gente tem aí em todos os municípios, em quase todos os municípios do Brasil, os sindicatos rurais, que vão falar ali por todas as atividades agrícolas e que estão ligados aqui à Confederação Nacional da Agropecuária, CNA, passam aí por todo um sistema que se fortalece os problemas do agro, e as diversas associações nacionais, né? A gente tem aí a ProSoja, a Abrapa de algodão, a ABCS de suínos,
enfim, das mais diversas cadeias produtivas do agro. Então, elas vão concentrar os problemas característicos de cada um desses setores produtivos e trazer para o debate político aqui, né? E, em geral, essas associações trabalham de duas formas. A primeira, mais comum aí até, né, que é a mais... É onde dói, que a gente fala assim, a associação, você vê os produtores mais presentes e engajados quando tem uma dor real, um problema real dentro do campo, né? Então, que é uma reação, uma forma reativa de reagir a novas leis, a novas normas, a impostos, a coisas que o governo estadual ou nacional faz e afeta aquele produtor rural, né? Então, essa é a primeira forma de agir de uma entidade, que vai lá e representa esse produtor de forma reativa. Ó, peraí, isso daí que você publicou não nos representa, vai atrapalhar, vai trazer prejuízo, vai dificultar a vida do produtor. Então, essa é a forma reativa. E a segunda, que é também uma forma que a gente vê muito aqui das entidades nacionais, que a gente já falou em outros programas, que estão aí ligadas ao Instituto Pensar Agro e à bancada ruralista, é a forma proativa, que é você já olhar um problema que tem no setor e antecipadamente procurar os órgãos públicos, os prefeitos, os governadores de estados, ou aqui os ministros e secretários, os deputados, e propor novas formas de solucionar esse problema. Então, antes de chegar a uma legislação que te atrapalhe, você constrói, junto com esse órgão público, uma nova legislação, né? Eu aqui prefiro trabalhar da segunda forma, apesar dela ser mais lenta. O produtor demora para ver isso, porque como ela é proativa, não está doendo no calo dele, a gente está construindo com o governo alguma coisa que vai trazer benefício, ela não tem tanta pressa, não tem tanta urgência. Então, geralmente, aí a gente fala que não tem nada resolvido muito rápido, né, na política, a não ser que seja uma emergência. Mas, de certa forma, essas questões proativas levam aí, em média, de 3, né, 4, 5 anos para ser construídas. Em geral, pegam 2 governos ali para ser construídas, mas elas são muito gratificantes, porque elas não chegam a prejudicar o produtor rural, e sim é visto apenas como um benefício. E aí, para finalizar toda essa parte das formas da associação atuar, é importante que a gente sempre traz aqui, né, que toda associação ela deve, para conseguir transitar e fazer tanto esse trabalho proativo quanto reativo, ser apartidária, ou seja, ela pode até os dirigentes, os produtores ali têm a sua preferência de candidatos, de linha, né, política, de pensamento, mas ela tem que trabalhar com quem está sentado na cadeira, porque é aquela pessoa ali que vai conseguir resolver o problema dela, se for reagindo, ou construir com ela soluções para o que ela já está vislumbrando na frente que possam ser problemas. E é interessante, Ana, a gente trazer que essa forma de trabalhar reativa e proativa, elas, por mais que elas, né, você falou que prefere trabalhar de forma proativa, mas a reativa também, ela traz muitas vezes o associado, ele volta para casa, né, ele volta para a associação. A gente aqui na Implantar, a gente trabalhou lá atrás, no Fundo Rural, a gente viu várias entidades ali naquele momento se unindo novamente. Teve, claro, toda a dificuldade, digamos, todo o desgaste que o tema Fundo Rural trouxe ao produtor, trouxe para aquele momento que o agro vivia, mas trazendo aqui até um pouco da comunicação, eu acredito que se você, como entidade de classe, também souber, nesse momento, receber o seu produtor, acolher o seu produtor, é uma forma de trazer, porque a dor une. Então, todo momento de dor é um momento de união. Então, quando você também tem os problemas que são lançados pelo governo, pelo problema municipal, enfim, pelaquela autoridade que impôs aquela norma que não fez sentido ali para a classe, então, usar isso também a seu favor, no sentido de unir a classe, de trazer o debate para a classe, de tentar trazer de novo o debate e o alinhamento, isso é muito importante. Então, ambas as pautas, elas fazem sentido para quando a gente pensa no trabalho da entidade. Então, assim, aproveitar também as medidas que muitas vezes nos pegam, assim, né, de calça curta, elas também nos ajudam a pensar em estratégias, em aproximação do nosso produtor, que muitas vezes está distante. E como você bem disse, produtor só procura a entidade quando tem problema. E quando tem problema, vamos acolher esse produtor, vamos receber e tentar trazer ele de uma forma mais próxima, né? E aí, eu já entro na nossa próxima pergunta, trazendo ainda esse assunto de entidade de classe,
Como que você vê, Ana, como que é entre a atuação com o poder legislativo? Você acha que ela é efetiva? Qual a importância da bancada ruralista para essas associações? Porque, às vezes, o que eu vejo? A entidade se vê tão longe, né, do parlamento, se vê tão longe do legislativo. Nossa, aquelas pessoas, assim, eu até votei, mas está muito longe. E quando a gente fala de entidade de classe, não é apenas o voto do produtor, é outro pedaço da política, né? O voto produtor é importante porque ele elegeu as pessoas que estão lá, mas aí a gente vai para o segundo passo, né, que é o trabalho dessas associações junto com as bancadas, enfim, junto com o parlamento. Lu, é super importante porque muito das legislações que o produtor tem que seguir, principalmente ambientais e trabalhistas aí, que é o calo, né, do produtor rural, elas são decididas no parlamento, seja aqui no Congresso Nacional, pela bancada ruralista, mas principalmente as ambientais, da forma que está a legislação hoje, mesmo o novo marco do licenciamento ambiental vai trazer isso, né, que eles estão trabalhando para aprovar esse ano, já tem anos aí em discussão, mas vai trazer a responsabilidade cada vez mais para o município. Então, está na mão dos vereadores definir a forma de licenciamento dessas áreas rurais, né, quais as culturas que precisam de licenciamento todo ano, quais têm alto impacto ambiental, quais têm baixo, junto com os órgãos. Então, o que a gente fala aqui é que o legislativo, ele é o representante direto do povo. Ele é quem está por trás da formação e da fiscalização das leis e do emprego dessas normas pelo executivo. Então, ele é o seu primeiro canal de diálogo, né? Ele é o seu canal e tem que levar essa incomodação junto com a sua entidade de classe, junto com um grupo aí reunido, né? Às vezes você não tem uma associação ainda constituída, formal, com CNPJ, com anos aí de estrada, como são as nacionais, mas você pode juntar um grupo aí de produtores da sua região que tem a mesma dor, que representam aí um volume econômico, social, de empregos importante, e esse grupo ir falar com os parlamentares, né? E eles vão ajudar vocês a chegar ao secretário de meio ambiente, ao secretário agrícola do seu município, do seu estado, ao prefeito, ao governador, enfim, porque eles estão com este papel, definido aí pela Constituição, de ser a voz do povo, né, e de trabalhar essas legislações. Então, se isso não está atendendo, se essa norma trabalhista não condiz aqui, como que a gente vai trabalhar? Isso é um canal importante de diálogo entre vocês e, geralmente, o parlamentar, o deputado em si, ele é de mais fácil acesso, né, o vereador, o deputado, ele é de mais fácil acesso às lideranças, ele transita, é papel dele, né, está um pouco aqui em Brasília, no caso dos federais, e transitando aí no estado, recolhendo mesmo informações através de assessores, através de equipe, através de escritórios, para poder debater aqui. E foi justamente entendendo essa importância que o parlamento tem que a FPA surgiu. E hoje em dia já tem 60 associações nacionais aí das mais diversos setores produtivos e industriais que conversam com esses parlamentares e levam os problemas ou para ser resolvido dentro do parlamento, que a gente tem expectativa esse ano do licenciamento ambiental e as novas regras tributárias ainda, não está totalmente fechada a reforma, né? E as normas com o Ministério do Meio Ambiente, do Trabalho, com o próprio STF. Então, é por isso que a sua associação é um canal direto entre você e quem faz as leis. Né? E aí a gente fala um pouquinho mais sobre isso no nosso segundo bloco. A associação é sempre uma coisa que dá para a gente ficar debatendo horas e horas a fio, mas a gente precisa dar um intervalo aí para o pessoal dos nossos anunciantes. A gente se vê já já, pessoal. Fica aí no segundo bloco, tem mais informação sobre como sua associação pode atuar politicamente por você. Não saia daí. Implantar volta em instantes. Rádio Agro hoje. Rural, urbano e imóveis, onde o campo e a cidade se encontram com perfeição. Venda, aluguel, arrendamento, exclusividade, segurança e valorização. Rural, urbano e imóveis, aqui é o lugar para investir, para construir o seu lar. Rural, urbano e imóveis, exclusividade, seu novo lar, no campo ou na cidade. radioagrohoje.com.br, o endereço do agronegócio brasileiro. Amigo que é amigo te ajuda, te entende. Na boa, na ruim, só
Você sabia que a Amigo foi reconhecida como a internet mais rápida do Mato Grosso? E não é só velocidade, é estabilidade, é confiança, é compromisso com você. Streaming sem travar, reuniões sem queda e aquele joguinho online. A Amigo investiu pesado em melhorias na rede para você viver conexões reais. Amigo, conexão verdadeira com a maior velocidade do Centro-Oeste. O Brasil que surpreende. Programa Caminhos do Agroturismo. Todas as sextas, a partir das 15 horas. Na apresentação, Karina Turati. A primeira rádio com programação 100% agro no Brasil. Programa Implantar. Uma pitada de política no campo. Boa tarde, estamos de volta no nosso segundo bloco do programa Implantar Agro, uma pitada de política no campo. Estamos no nosso 24º programa, isso mesmo, já é uma longa caminhada aqui conversando com vocês. E hoje o nosso assunto é associar. O que a sua entidade aí faz para te representar? No primeiro bloco, a gente falou sobre a atuação política junto aos governantes, junto aos parlamentares, a forma proativa e reativa das entidades trabalharem. A Ana explicou um pouquinho desse trabalho, desse dia a dia da entidade. Se você não assistiu, vale a pena você voltar lá e ver, porque é conteúdo bom e vale a pena. Agora, a gente quer falar um pouquinho sobre esse trabalho político que a entidade faz. Ele não é solto. Todo o trabalho político que a entidade faz, a gente quer trazer esse detalhamento para vocês entenderem, ele precisa de um embasamento técnico. Ou seja, existem pessoas ali que estão, né? Pessoas entendam, gente. A entidade muitas vezes é muito pequenininha, tem uma pessoa, enfim, uma pessoa que ajuda em tudo, e essa pessoa tem um perfil mais técnico, a depender ali é um agrônomo, a depender é um veterinário, enfim. E essa pessoa, ele vai dar esse respaldo técnico. Para que isso? Para que a gente consiga trabalhar as pautas políticas. Então, a gente terminou o nosso primeiro bloco falando um pouquinho desse trabalho político, e agora a gente já vem trazendo essa parte técnica para vocês entenderem como é feito esse compilado. E aí eu já até jogo a bola para a Ana, para deixar essa pergunta para ela. Importância, Ana, desse trabalho técnico e político junto, de fato, para que a pauta chegue ao parlamento, chegue depois ao produtor como já uma solução. Olha, Lu, eu acho que esse é o grande diferencial que trouxe a FPA e a bancada ruralista no patamar que ela está hoje, né? Dessas 60 entidades que a gente falou, que estão aí por trás, né, junto, formatadas no Instituto Pensar Agro, e que o grande foco é trazer embasamento técnico, né? Por trás dos projetos de lei. Então, o que são esses embasamentos técnicos? São dados, então são pesquisas científicas, né, que muitas vezes elas vêm aí, essas entidades têm trabalho em conjunto com a Embrapa, com universidades, né, com Exalc, enfim, USP, várias universidades que pesquisam, então elas trazem isso de maneira mais fácil e direcionada para o parlamentar, sem ele ter que buscar no Google e às vezes pegar uma pesquisa que não é tão condizente com a visão do produtor rural, né, da entidade que defende. Dados econômicos, ou seja, quantos % da produção daquela cadeia produtiva da soja, por exemplo, representam a associação à ProSoja Mato Grosso, à ProSoja Goiás, né, ou os produtores de algodão, quanto que eles contribuem em termos de impostos, em termos de emprego, em termos de área agricultável, de área preservada, que estão dentro dessas propriedades também. Então, tudo isso são informações técnicas que servem de base para os parlamentares defenderem projetos de lei importante, como a gente teve ano passado, marcos importantes, como o mercado de carbono, foi definido a participação do agro ali com base nesses embasamentos técnicos, ou seja, até onde o mercado de carbono dentro da área agrícola pode atuar, que você consegue mensurar quanto por cento de carbono a atividade agrícola conserva no solo, né? E pode contribuir em termos de crédito de carbono para as outras atividades industriais. Então, isso tudo é importante para que na hora de fazer uma legislação, você não escreva alguma coisa ali que depois vai prejudicar esse produtor. Ela precisa ser tomada, aquela lei precisa ser escrita olhando a realidade do campo. E aí você tem esse trabalho também dos outros lados, por partes ambientais, por partes industriais, por partes sociais, né? Muitas vezes o seu projeto aí na sua região vai ser de segurança pública. Então, quais são os números, né, de invasão, de conflitos,
de crimes que você tem aí nas propriedades rurais, para isso poder embasar a nova legislação de segurança pública do seu município, do seu estado, ou conseguir viaturas para a área rural por meio de emenda parlamentar. Então, tudo isso são dados técnicos, né? E aí tem aquela velha fase, contra fatos, contra dados robustos, econômicos, reais, não há argumentos ideológicos, né? Quando os argumentos são também baseados em fatos e pesquisa, é onde a gente consegue avançar democraticamente, que é o papel da democracia. Então, eu tenho esses dados aqui, que são fatos dados, olhando desse meu ponto de vista, e você tem desse. Como que a gente chega no meio termo? Num texto que seja bom para os dois, que foi o que aconteceu com biocombustíveis, foi o que aconteceu com lei de pesticidas, foi o que aconteceu com o Código Florestal lá atrás. A gente tinha dados ambientais e dados reais do agro, que foram os dois usados para chegar nas leis que a gente tem hoje, com base no consenso. E isso que eu acho super legal. Porque isso gera digamos, todo o debate, né, toda a democracia. Por mais que exista uma pesquisa ali, né, dados e números, não necessariamente só valem os nossos, né? Então, cada um vai expor os seus dados, números, bases, enfim, e daí a gente vai vamos chegar a consenso ali por meio do debate. Claro que isso às vezes demoram anos, né? Anos discutindo. Agora, Ana, é interessante você falar sobre a questão dos dados, porque, por exemplo, como comunicação, eu vejo claramente na identidade de classe que o primeiro passo é essa pessoa da equipe técnica, por exemplo, aqui na Implantar, nunca sou eu e a Ana Paula, né? Eu não tenho nenhuma formação em veterinária, em agronomia, mas quando essa pessoa que trabalha junto com a gente lá na entidade, ela nos manda o que ela fez, o relatório que ela fez, a gente consegue avaliar e falar assim, cara, disso aqui a gente consegue vamos transformar num boletim de comunicação, não, vamos transformar num parecer técnico para o deputado, para ele levar e ter esses argumentos para ele poder falar no púlpito, falar numa entrevista, enfim, vamos levar para o deputado. A gente sempre pensa, gente, em formas assim mais numéricas, mais chamativas, para ele ter aquele número na cabeça, na hora da entrevista ele conseguir falar aquilo. Óbvio que para a equipe técnica dele ter todo um estudo científico, tudo bem, mas para o deputado sempre uma coisa de bolso, uma coisa de pocket, assim, que ele consiga abrir e falar. Então, toda essa base técnica, ela vai nos ajudar a criar as comunicações. Se vai ser um material, por exemplo, vamos fazer um formulário, não, um livro para disponibilizar novas normas que saíram sobre alguma mudança no Ministério da Agricultura. Nossa, então, vamos fazer um livro, e desse livro a gente vai publicar e vai levar para a associação, para ela dar para os produtores dela. Então, assim, daí sai toda a estratégia de comunicação. Então, esses dados, eles são fundamentais para o embasamento político da construção de políticas públicas, como a Ana falou, e para toda a comunicação que a gente cria, porque a comunicação é feita com informações e dados verídicos, senão ela já está errada por si só. E daí, já pegando esse gancho da comunicação, eu quero já trazer para a Ana, né, já que a gente falou sobre alguns exemplos, para ela se ela pode trazer para a gente mais exemplos práticos para os nossos ouvintes de quais são esses materiais, eu falei um pouquinho aqui até na parte de comunicação, e os meios de levar esses dados aos governantes, porque fazer esse material ficar incrível e ficar guardado na gaveta, também não faz muito sentido, né, Ana? Com certeza. Eu acho que, assim, vão ter vários materiais dependendo da estratégia política que você vai querer usar. Por isso que a gente sempre une em uma associação, e aí tem as associações nacionais para ajudar aí as pequenas, né, municipais e estaduais, a estratégia política, ou seja, ela é uma estratégia reativa ou ela é uma estratégia proativa, né? Porque isso vai direcionar o tom do texto que você vai usar. E aí, para isso, a gente tem o famoso ofício, que é o mais comum, que as pessoas usam, e geralmente usam aquela linguagem formal da Presidência da República, que a gente usa uma linguagem um pouco mais direta, sempre tentando trazer, né, que a gente falou no programa passado, uma comunicação não violenta, simples, fácil de entender, baseado em coisas palpáveis para aquele parlamentar ou para secretários, para ministros, né? Então, sempre colocando o que aquele setor, ou seja, eu sou a associação, né? Eu estou aqui, sou o presidente da associação dos produtores, sei lá, de beterraba. Então, quantos produtores eu represento, né? Quem somos os produtores de beterraba no contexto econômico do meu município ou do meu estado, né? Quantos somos, quanto produzimos, quantos empregos a gente... Isso é super importante para o setor público avaliar a urgência do que ele vai fazer. Então, aquilo ali é importante porque está mexendo com tantos empregos, tantos impostos, tanto de arrecadação, né? Tantos votos, né? Não vamos ser hipócritas aqui, quantos votos aquilo ali está representando, né?
E somado a esse ofício, a gente pode, né? Então, o ofício vai te trazer o problema e o que você pensa de solução, de caminho para resolver aquele problema. E aí, para ajudar aquele governante, você pode colocar em anexo a esse ofício artigos científicos, matérias de imprensa que sejam sérias, depoimentos, pesquisas, planilhas, gráficos, enfim, que venha a parte técnica. No ofício, você vai dar o direcionamento político e vai trazer material técnico, né? Outra coisa que pode ser muito usada são audiências públicas, que são eventos feitos dentro aí da Assembleia Legislativa do seu município, do seu estado, ou aqui no Congresso Nacional para debater aquele tema, onde você vai trazer especialistas sobre aquele tema para falar a favor ou para falar contrário, né? Trazer associações, trazer entidades de pesquisa para que os parlamentares possam ouvir e daí tirar a sua opinião do que fazer para resolver aquele problema, né? Ou reagir a uma coisa que não está sendo boa, né? Matérias na mídia, como a Lu falou, então, com base nesse argumento, nessa pesquisa que a minha associação fez, eu vou tentar colocar uma entrevista do meu presidente num jornal de circulação importante, porque isso vai trazer a população a favor de mim, no setor, a favor do meu problema, ou vai esclarecer para a população por que o agro está com este problema, né? Já que é um setor econômico importante. E aí, se você quiser trabalhar de forma proativa, além dos ofícios de audiência pública, de matéria na mídia, as duas podem ser usadas das duas formas, né? A gente tem cartilhas, como a Lu falou, né? Que são folders técnicos, são fáceis, o parlamentar usa no bolso, o secretário, o ministro, deixa lá em cima da mesa para ele consultar. E você pode fazer grandes eventos, né? Pode fazer congressos, seminários, convidar essas pessoas de ministério, de secretarias, deputados para participarem do debate, para conhecer o setor, para estar ali junto, ouvindo. E, por fim, que a gente usa aqui também com alguns dos nossos clientes, são acordos de cooperação público-privada, né? Então, você tem ali um problema que vai levar anos para ser solucionado, que precisa de muito estudo, de muito trabalho conjunto. Por que não formar um acordo público-privado em que a gente entra com a parte de pesquisa, de dados científicos, e essa secretaria do seu município, esse prefeitura aí, entra com a parte pública, né? Que é o serviço mesmo à população ali sendo prestada e a construção de novas leis. Então, aqui foi um pouquinho de tudo que pode ser usado aí para resolver os problemas do agro de uma forma formal e em eventos também, que dá sempre muito certo, né, Lu? Evento é sempre, a gente usa uma palavra que é uma ponte, né? Ela é uma conexão. Às vezes você coloca a autoridade ali no seu evento e gera um engajamento, enfim, dependendo da estratégia, pode ser um momento perfeito e oportuno para você criar aquela conexão que você precisava. Bem, pessoal, a gente está finalizando aqui o nosso segundo bloco. Não saia daí, a gente já volta para o nosso terceiro e último bloco falando sobre a importância da sua entidade te representar. Ela está te representando? Não saia daí, a gente já volta. O programa Implantar volta em instantes. Rádio Agro hoje. A rádio que faz a diferença no agro brasileiro. Esta é a Rádio Agro hoje, a primeira rádio voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro hoje e em todas as plataformas digitais. A Rádio Agro hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. No combate à malária, a gente precisa se unir. Em caso de dores de cabeça e no corpo, febre e calafrios, procure uma unidade básica de saúde e faça o exame. Use mosquiteiros, telas nas portas e janelas, repelentes, roupas compridas e deixe o agente borrifar sua casa. O combate à malária acontece com a participação de todos: cidadãos, comunidade e governo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Rádio Agro hoje. Com você em todas as plataformas digitais. Você segue alguém. Todos seguem todos. Aí, alguém manda uma coisa que parece notícia. Ninguém duvida se aquilo aconteceu ou não. Mas você não vai com os outros. Você duvida. E tomara que todos duvidem também.
Porque quanto mais a gente duvida, mais a verdade aparece. Nunca duvide disso. Antes de compartilhar qualquer conteúdo, duvide e confira. Não deixe o fake virar news. Pensou em viajar? Te apresento a Azul Viagens em Cuiabá e Sinop, Mato Grosso. Montamos o seu pacote de viagem personalizado. Passagem aérea, cruzeiro, locação de carro, passeios e experiências incríveis. O suporte que você precisa com o melhor custo-benefício. WhatsApp 659-9985-7670 e 669-9985-1835. Azul Viagens em Cuiabá e Sinop, Mato Grosso. A sua agência de viagens. Programa Pecuária.br. Notícias, ciência e tecnologia aplicadas à pecuária brasileira. Toda quinta às 15 horas. Na apresentação, Heloísa Ragi. Rádio Agro Hoje. Conectando você ao agronegócio. Rádio Agro Hoje. Programa Implantar. Uma pitada de política no campo. E bem-vindo de voltas ao programa Implantar Agro, uma pitada de política no campo, para o nosso terceiro e último bloco no nosso tema de hoje, que foi associar. O que a sua entidade de classe faz para te representar? Então, no primeiro bloco, a gente falou sobre a importância dessa associação atuar politicamente. Como que ela faz isso, né? Quais são as ferramentas que ela tem para atuar? E no segundo, a gente falou da importância dessa atuação ser baseada em dados reais, verídicos, seja aí de pesquisa científica, seja dos próprios dados que a associação vai ter ali, que ela vai buscar com os produtores que ela representa, porque isso vai dar confiança, seja do governo executivo ou do legislativo, do seu parlamentar ou do seu secretário e prefeito, atuarem a seu favor, porque você está mostrando para ele, de forma numérica ou de forma de pesquisa, o que aquele seu problema representa para a sua classe. Agora a gente vai falar do terceiro pilar que a gente usa na associação para poder comunicar, né, este trabalho que ela faz por você e como que ela te representa, né? Então, como Lu, que é aqui, né, quem cuida da comunicação da Implantar entre os nossos clientes, como que depois de todo esse trabalho técnico, político aí que a associação faz, como que ela mostra esse resultado aí para os produtores rurais? Como é que eles ficam sabendo? Bem, Ana, eu acho que, assim, a primeira coisa, antes de mostrar qualquer trabalho técnico, qualquer nota, qualquer parte oficial, eu acho que é saber acolher. Hoje em dia, as pessoas querem ser acolhidas, querem ser ouvidas, e o produtor não é diferente. A gente precisa, cada vez que passa, de uma comunicação personalizada. Isso gera engajamento, isso gera aproximação, isso gera conexão. São palavras que estão em alta, mas mais que em alta, elas geram sintonia. Então, assim, muitas vezes a gente consegue ver isso muito no interior. Como a gente acaba ficando em Brasília por trabalhar com entidades nacionais, isso não é o nosso dia a dia, mas quando a gente tem oportunidade de ir ao interior, eu sempre reparo isso. A casa, né, aquele sindicato, aquela associação, como ela é a casa do produtor, né? Quantas vezes a gente chega ali no Rio Grande do Sul, você vê o produtor indo lá, tem escrito nos quadros o valor que está o quilo do boi, o quilo do, né, o porco, quanto que está a ovelha, o preço do leite, e aquele quadro branco ali que a pessoa paga, escreve, e o produtor senta lá, conversa, sente parte ali no sul, toma o chimarrão dele. Então, eu acho que a primeira parte é ter o acolhimento. Essa associação ela tem que saber representar o produtor. Na nossa parte aqui no nacional, não é geralmente essa casa, porque essa casa, a entidade nacional, ela é feita das locais, das estaduais, enfim. Aí cada uma vai ter a sua composição, mas geralmente ela é feita com base nos estados, e aí a gente monta a nacional, né? E assim é feito o trabalho nas entidades nacionais. Ela tem uma representação em Brasília. Mas a base que está lá no nosso dia a dia, no município, que está no estado, eu acredito que tem que ser acolhimento. Receber o produtor, ouvir o produtor, né? Vai ter aquela secretária ali, vai conversar, o que aconteceu, o produtor vai reclamar, vai chorar lá as pitangas dele que não deu certo, o que deu certo, enfim. E faz parte, eu acho que é o primeiro passo. Porque quando eu tenho um produtor na minha entidade,
tá fazendo sentido, é a casa dele. O que não dá é para ter uma entidade incrível, linda, maravilhosa, e não ter produtor, né? Produtor, produtora. Então, para mim, hoje, eu acho que o primeiro passo é acolhimento. A sua entidade está preparada para receber o produtor? Não estou falando de uma entidade chique, glamourosa, uma cadeira para sentar, acolher, o chimarrão, se for da região do chimarrão, e assim eu acho que a gente começa a criar um local que o produtor tenha confiança para ir, para ele se sentir representado, para ele se sentir querido nesse local. E daí eu acho que a gente começa a trabalhar. Passando esse pedaço, Ana, a gente chega na entidade nacional. Nós temos as estaduais fortes, a gente chega na nacional forte, né? Porque para ter uma nacional forte, eu preciso ter uma estadual forte, a base ali, os estados, os municípios ativos. Aí eu acho que a gente entra realmente na comunicação institucional, que é o que a gente faz aqui na Implantar. Entender como que a gente vai conversar com esse produtor. É difícil pra caramba, gente, porque muitas vezes a gente faz uma comunicação incrível e não chega. O produtor, ele até recebe, mas ele não lê. É um direito dele, não ler, não ver, às vezes pode ser um vídeo, e tudo bem. Mas o que a gente vai fazer para tentar entender esse produtor, né? Como é que a gente vai produzir um conteúdo que chegue nele? Aí eu acredito que, mais uma vez, a gente vai usar a personalização. Dentro daquela entidade que a gente atende, a gente vai conseguir ver o que mais está chegando para o produtor. Vimos aqui que, né, pelos algoritmos, enfim, pelas linhas de pesquisa, que o produtor nosso prefere ler, porque ele consegue ler pelo WhatsApp, ele tem acesso. Fera. Vi que o produtor nosso não gosta de planilha, porque para planilha é difícil abrir no celular, então ele não gosta. Vi que o nosso produtor não está conectado no WhatsApp. Ele ainda prefere o jornalzinho que chegue na casa dele. E tudo bem. Então, assim, a estratégia, gente, não existe comunicação errada, existe comunicação que tem ruptura. O que eu acredito que a gente tem que buscar é o que a gente quer comunicar e para quem que ela tem que chegar. E para isso a gente precisa conhecer a nossa entendendo a melhor forma de levar essa informação. Obviamente que, paralelo a isso, as comunicações institucionais vão ter no site, vão ter as instituições que já estão preparadas nas mídias sociais, hoje que são muitas, vão colocar as comunicações lá também, os comunicados informativos, os presidentes vão estar dando entrevista paralela a isso, enfim. Então, isso é uma comunicação que a gente vai fazendo, mas entender como chega no produtor é um trabalho de cada entidade nacional, fazer com carinho para ver se for o jornalzinho, mais jornal, papel ainda, Luciano. Se for, é o jeito que a gente vai conversar com ele. Afinal, ele é nosso cliente, ele é nosso alvo, e é ele que a gente tem que atingir. E muitas vezes esse produtor reclama, né? Por exemplo, assim, que aí ele só recebe informações, né? Eu não participo porque eu vou lá e a minha opinião não é ouvida, né? Tipo, se já está tudo decidido, né? Geralmente fala assim, eu só recebo o recado aqui do que eles fizeram, não ajuda a construir. E aí tem os dois lados, né? Tem o fato dos produtores muitas vezes ficarem calados, que a gente vê muito, né? Assembleia, alguém tem alguma coisa? Todo mundo. Aí depois, nos cochichos, tem as reclamações. Uma falação. No chimarrão ali atrás. É aquela vergonha, né? De, será que eu falo? Pode ser que não tenha nada a ver. Então é isso, não tenha vergonha de participar, participe das assembleias, porque aí que a sua associação vai saber se ela está conseguindo comunicar com você, né? Se eles lá pensam na forma de passar para você, passam por WhatsApp, por jornal, por site, por revista, e ninguém manifesta, é aquele negócio, se ninguém manifestou é porque está servindo, né? Então é preciso aí... Está chegando, né, Ana? Está chegando. Está chegando. É preciso olhar os dois lados. E ele se sente parte. E assim, é importante trazer que o produtor também tem uma vida corrida, a gente também do outro lado que faz a comunicação, né, e tem que entender isso, o cara não, né, o produtor, enfim, seja ele mais jovem, mais senhor, ele tem uma vida corrida, né, então não necessariamente, tem muitas vezes a dificuldade da internet, tem muitos casos ali que são peculiares do agronegócio, né, são pessoas que acordam muito cedo, dormem cedo, a gente, até aqui na comunicação, a gente consegue ver as horas melhores de falar com o produtor rural, isso é engraçadíssimo, se você contar numa iniciativa privada tradicional, né, chegar no escritório de advocacia, com certeza não é assim. Então, se a gente fala para o nosso produtor 7 da manhã, meio-dia em ponto, 11h50, é visível que ele já está almoçando, 11h30, a gente também consegue falar com ele, 5 da tarde eu consigo, 6, 7, ele já está em outro, já está fechando o dia dele. Então, assim, então isso faz com que seja personalizado e diferente. Não é a mesma comunicação feita para
grandes empresas, apesar do agro ser empresarial, apesar do agro ser gigante, as pessoas que fazem a base do agro, as pessoas que estão no dia a dia do agro, ainda são muito simples e é muito diferente de tudo que a gente vê assim do outro lado. Então, eu acho que é esse cuidado, esse carinho que a gente aqui vem aprendendo a ter e cada dia tentando melhorar isso, que é importante ter. É um setor diferenciado por diversos motivos e essa comunicação ela vai chegar lá. A gente só tem que achar a forma certa conforme o perfil daquele produtor. Afinal, quem produz coco, quem produz soja, quem produz algodão, cada um é um tipo de produtor. É tudo agro, mas eles são pessoas em perfis totalmente diferentes. Isso é verdade. E aí, para finalizar, Lu, eu acho que aqui fica... A gente falou especificamente de comunicação no agro, da sua associação aí, tanto para você comunicar com quem não é do agro, como para comunicar dentro, no nosso programa anterior. Então, se você não viu, vai nos canais da Rádio Agro Hoje, vai nos canais da Implantar, busca esse programa que é específico sobre comunicação, caso essa parte tenha te interessado. Mas eu acho que, para finalizar, a gente já falou disso, né? Claro que o agro e a comunicação comunicam, fazem muito, essas associações trabalham muito, a gente conhece de perto, mas nem todo mundo consegue ver. Então, Lu, assim, para finalizar, a gente está aqui com o nosso tempo no limite. Se você puder deixar uma informação final, assim, um recado para essas associações, né? O que falta nessa comunicação entre a associação e produtor para melhorar essa relação e essa participação? Qual que é a dica que você daria para o pessoal fechando aqui? Escutativa, Ana. Eu acho que essa é a palavra da vez. Se você souber ouvir quem está do outro lado, mas falam muita coisa que não é verdade. Escutativa. Aprenda a ouvir com empatia, que a gente falou na comunicação não violenta. Aprenda a ouvir com empatia, com verdade, honestidade, que você vai conseguir trazer o que esse produtor quer. Não é ouvir o que você já tem na cabeça a resposta, né? Já sei que eu vou responder isso. Não é isso. É escutar de forma ativa, com o coração. Quando você se permite a isso, se abre a isso, a ter empatia pelo outro, você começa a mudar aqui o outro lado para você conversar com o outro. Não é técnica de comunicação, está em outro lugar. Está em um lugar de nós nos abrirmos como pessoas, com propósito, e não simplesmente como técnica de comunicação. Para mim, é a palavra da vez, é a gente aprender a ouvir, escutar de forma ativa. Muito bacana, gente. Então, esse foi o nosso 24º programa falando aqui sobre se a sua associação te representa e como, de várias formas, ela pode te representar. Se você está aí numa associação de classe, participa pouco ou participa ativamente, quer que mais pessoas participem com você, ao finalizar esse programa, procure nos canais da rádio e dos canais da Implantar o link, mande aí para as pessoas, escute novamente e implante, né? Aproveitando aqui o nosso nome, Implantar, implante na sua região essas dicas para fazer a diferença. A gente se vê daqui 15 dias em mais um programa recheado de informação para você. Obrigada pela audiência e tchau, tchau. Conectando você ao agronegócio, a rádio que